todos os domingos aqui na TV Urbana, a nova TV dos Gaúchos. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, faça um consignado no Banrisul. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 29 de junho, sempre ao vivo aqui pela TV Urbana, nossa TVU, canal 55, também canal 11 no Sistema NET e pela internet. Você tem a possibilidade de nos acompanhar ao vivo pelo player da TVU, tvuplay.tv.br e ainda pelas páginas do Facebook, da TVU, @TVU Play e do nosso Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. E você ainda tem a oportunidade, não conseguindo nos acompanhar ao vivo, tem a possibilidade depois de acessar a nossa prateleira, o nosso canal no YouTube, que é Virando o Jogo TV, também no YouTube, e ainda no site da TV Urbana, né? tvurbana.tv.br, onde você tem não só o Virando o Jogo, mas todos os programas aqui da linha de programação da casa, todos on demand para você assistir quando e onde você quiser. E você participando conosco aqui do Virando o Jogo através do nosso WhatsApp, pode ser também pelo Facebook, se você estiver conosco pelo Facebook, pode mandar o seu recado pelo Facebook ou pelo WhatsApp 999 81 7700. Repito, 999 81 7700, o nosso WhatsApp. Nosso Virando o Jogo hoje com muitas novidades, mas começo pelos tradicionais, Alex Bagé e Vitor Bleide Moraes, que estão à minha direita aqui, que já são conhecidos no programa. E à minha esquerda, eu estou recebendo com muita satisfação dois queridos amigos, que são o Dr. José Aquino Flores de Camargo, aqui ao meu lado, que é hoje vice-presidente do Internacional para Assuntos Estratégicos, mas é desembargador aposentado, foi presidente do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, sempre advogado. Doutor Aquino, prazer em tê-lo conosco aqui, um grande abraço. É uma alegria. E ao lado do doutor José Aquino está um futuro advogado também, nosso colega, jornalista, radialista, Newton Azambuja. Por onde anda você, Newton Azambuja? Ao lado. E parafraseando Mendes Ribeiro, é um privilégio estar aqui. Que maravilha. Bem-vindo, Newton. Um dos grandes amigos que eu fiz na crônica, Rogério Amaral, pela sua postura pessoal, profissional e pelo caráter em cima de tudo. Rogério Muito Amaral, obrigado. quero muitas vezes, dependendo dos convites, é claro, do jogo, estar aqui ao lado de vocês. Reza a lenda que para os antigos era um grande goalkeeper. Ah, Rogério Amaral? É. Tive o prazer de jogar na equipe no time da SEG, tempo do goalkeeper. Rogério Amaral de goleiro. Bom, eu vou deixar esse lado falando, não vou interromper mais. Se não fosse bom goleiro, eu diria aqui. Tá certo, tá certo. Dava segurança para a defesa. Agora eu estava dizendo antes do programa, eu formo um ataque aqui, deixo o Alex Bagé na pescaria, como a gente dizia antigamente, na frente, e põe dois atacantes de movimentação. O Aquino, tá? E o Marquinho Peixoto, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ex-deputado, o Marco Peixoto, que também... Grande figura. Excelente. Tem um defeito muito gremista, né? É, mas aí eu formo um ataque com vocês, ataque gremista. E aí, assim, né, os dois são rápidos, ágeis, os zagueiros olham assim, não dão nada, daqui a pouco estão lá do outro lado. Amaral, eu vou revelar um segredo que eu nunca disse em microfone algum, apesar de ter participado várias vezes de outros programas de televisão. Você quer que foi meu colega de aula e jogava bola comigo assim, aquelas bolas antigas, mas jogava... Aquela que a gente enchia com bico e bomba. José Ivo Sartori. Sartori. Eu era interno, falou nosso governador. Ele era temos uma interno. novidade, né? Nós estávamos no 5º ano primário, no ginásio Santiago em Farroupilha. Eu sei que hoje ele virá aqui à noite no programa das 7 da noite. José Ivo Sartori foi meu colega de aula, jogava um pouquinho mais que eu. Que eu não jogava nada, só corria. Tá certo, tá certo. Bom, nós temos muitas novidades aí, inclusive em questão
do Internacional, que envolve também o governo do Estado. Nós vamos abordar na sequência isso. Mas eu queria já de antemão colocar os lances aí do jogo da partida de ontem, a vitória do Grêmio. Está na mão, Diogo Rossi? Está na mão, a goleada de 4-0 do Grêmio sobre o Atlético Paranaense. Primeiro jogo aí das quartas de final da Copa do Brasil. Me chama a atenção como está correndo esse time do Grêmio, tia. Impressionante. Ele tá bem ajustado, mas muita velocidade de execução. Bom, esse menino no meio-campo aí, o Arthur, ele também dá uma movimentação. O Grêmio, a meu ver, tem 2 jogadores diferentes. Isso. O Arthur e o Luan. Me ajuda aí, como é o nome do Vitor? O nome do lateral esquerdo. Resolveu o problema. Bruno Cortez. Não, isso é comum, mas é que o time... Não, mas está jogando bem e se ajustou. O Bruno Cortez hoje eu votaria... Está tudo certinho e o Jeromel é tido como um mito. Eu tenho visto o Jeromel falhar em todos os jogos. Ontem esse lance do Jeromel não está à altura dele, né? Aquela bola ele já falhou no jogo contra o Corinthians. Não é nem o Ayrton Ferreira da Silva, né? Mas acontece que o time do Grêmio está justinho. Agora, olha que golaço. O Pedro Rocha ontem jogou muito bem, né? Eu acho que o que vai definir o futuro do Grêmio esse ano é a janela. O Grêmio que recebeu hoje, 4h15 da manhã, chegou o Michael Arroio, né? Ele que vai se apresentar provavelmente entre hoje e amanhã. Ele joga pelos dois lados, ele é pé direito, mas ele joga de meia pelos dois lados. É um jogador de velocidade, chuta muito de fora da área, pelo menos tem muitos gols na época do América lá, de bola parada, e vai ser um acréscimo. Provavelmente sai alguém. Não sei se sai o Luan, não sei se sai o... Tem Luan, Arthur, Ramiro. Desses 3, pelo menos um vai sair. Vai sair na janela. Nós colorados queremos que saiam todos. Olha o Pedro Rocha, olha o Pedro Rocha aí na combinação de novo. É o Luan e o Arthur. E ele não tentou a conclusão nesse lance. Mas aí o trabalho do Barros de pivô. Eles fizeram uma triangulação dentro da grande área. O time do Grêmio joga muito aproximado. E a vantagem do Grêmio é tão grande, porque agora no jogo da volta, se o Grêmio fizer um gol, o Atlético tem que virar para 6-1. Isso aí está classificado. Isso aí já está... Isso aí não se discute mais. Como é que nós dizíamos antigamente, Milton? Tá pelada a coruja. Foi dentro da Zambuja na estreia Mas o Palmeiras e Cruzeiro, vocês viram? 3-0, tomou 3-3. Onde é que foi essa estreia? Passo da Areia. No Passo da Areia. Dia 19 de agosto. Glorioso Passo da Areia. Que nos identifica, né? Agora, como é que o Grêmio faz essa jogada? Já fez um monte de gol com essa jogada aí e os times adversários não percebem essa jogada? Porque bola alta em qualquer área é um perigo. O segredo para não tomar gol de bola alta é não dar a bola alta. Olha a defesa que fez o Marcelo Groy nessa bola aí, olha só. E que foi ovacionado ao final pela torcida, né? Em razão até do gol que sofreu contra o Corinthians. Reabilitaram. Quanta coisa tá boa. E o Luan que estavam... Foram bastante criticados. A respeito. Defesa fez esse goleiro aí. O goleiro é o seguinte, ele pode fazer 99 defesas no jogo. Se tomar um gol e for principalmente o gol que decretou a derrota tá liquidado. É crucificado. Tá falando do ex-goleiro aí, né? Você vê o Marcelo Groy, a 11 minutos do jogo contra o Corinthians, ele fez uma defesa monumental que eu acho que todo goleiro tem tendência suicida, né? Dizem, porque é perigoso. É uma posição de perigo. Rogério, vou citar 2 exemplos. Esse jogador que foi expulso aí, Nilton, me permita, o Nicão, é bom jogador, hein? Esse do Atlético Paranaense. O Grêmio tentou contratar ano passado. Já é uma vantagem. Que idade tem o Nicão, hein? 30... Não, ele não tem 30 anos. Ele tem 27 ou 28. Ele é um jogador interessante, né? Ele podia ser um reserva do Alessandro, interessante. Ele cumpre na própria Copa do Brasil a punição? Sim, não joga contra o Grêmio próximo agora. Não. Esse jogo está terminado. Temos que ver quem é que vai ser o adversário do Grêmio depois, que já aí o Grêmio, sorteio? Vai na Copa Brasil é sorteio de novo, né? É Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro ou Palmeiras? Já está definido. O sorteio vai ser a ordem dos jogos. Agora é chaveamento, só depois o mando de campo. Mas o futebol apresenta, às vezes, tantas curiosidades, né? Lembro daquela fase que era Grêmio e Palmeiras? Sim. O Grêmio chegou a ganhar de 5-0 aqui no Olímpico e foi lá em São Paulo, fez o primeiro gol com o Jardel. E levando 5. E depois 5. Mas aí tinha 2 times de qualidade, né? Não é o caso agora. O Atlético é muito diferente. E o Grêmio ali, ele se classificou porque no primeiro jogo aqui, o Palmeiras teve 3 jogadores expulsos. E o Vanderlei Luxemburgo não leu o jogo
que tinha que ter esperado para ficar com 1-0, 2-0 contra e quis atacar o Grêmio. O Filipão deu nó nele. Aí tomou 5-0. E se não fosse isso, teria eliminado o Grêmio. Quem fez o gol foi o Jardel. Lembra Mas o Palmeiras tinha muito mais time que o Grêmio. O Palmeiras tinha Rivaldo. O Palmeiras tinha aquele meio esquerda baixinho que tinha muita agilidade. Tinha o Cafu não jogava no time do Palmeiras naquela época. Era um baita do time de futebol. O Juninho, não? Não era o Djalminha. Não era o Djalminha, não. Edilson. Não. Não era o Edilson também, era um outro. Wagner, não pode ser? Não era Wagner, eu acho que era Wagner. Mas foi esse aí que o Grêmio estava sem goleiro, não? Não, essa é conversa. Jogou o goleiro do Grêmio. Murilo com o dedo quebrado. Não, mas conversa do Cacau conta essa história, nada. O goleiro do Grêmio era o Murilo. Não, mas estava voltando de uma fratura na mão. Não, ele estava com o dedo quebrado. Não tinha aquilo como... Não é que nem o Internacional que jogou sem 3 gols, não tinha nenhum dos 3 goleiros. O Internacional não tinha nenhum dos 3. Quando jogou a final agora. Que era uma situação completa, foi um jogo completamente atípico. Não podia atrasar a bola para o goleiro, era um negócio surreal. Quem estava no estádio para ver aquele jogo de Inter e Novo Hamburgo, era um negócio esquisito, né? Agora também tem que ver por que o Internacional não escreveu 4 goleiros. Bom, aí não dá para criticar, porque quem é que carrega 2 steps dentro do carro? Algum de vocês mas os outros clubes... mas aí é forçar uma crítica. Escreveu 4. O Grêmio escreveu 4. Mas é opção, e não machucou ninguém. O Inter escolheu é a primeira vez na história que 3 se conformam. É o risco. Mas é um risco que tu corre, porque tu imagina, vai ser um risco de 0,1%. E botou um menino que nem imaginava jogar. Seria fácil criticar, mas aí não dá. Mas aqui na fase que estava o Internacional, tinha que contar com esse 0,0%. Aliás, a fase internacional se compra o circo ou não cresce. O Internacional para o sábado não pode contar com o Edenilson, né? Até hoje mais cedo eu esclareci, porque tudo a internet virou terra de ninguém, né? O Edenilson não estava jogando de forma irregular. O Edenilson pertence ao Udinese da Itália. Aí o Edenilson estava cedido por empréstimo para o Genoa. O Genoa repassou esse empréstimo para o Internacional. Terminou esse contrato do Edenilson, termina amanhã, na verdade. Agora tem que refazer com o Udinese. Tem que refazer um contrato agora direto com o Udinese. E aí tem que se respeitar prazo. Como termina na sexta e ainda tem que ser publicado outro contrato, o Inter joga no sábado. Então, e a janela é 1º de julho. Então não tem como, não teria como ele fazer. Tá tudo certo. E era totalmente. O Guto sabia disso. Por isso que o Guto já estava trabalhando outro. Pegou a imprensa de surpresa, mas não tem nada de irregularidade. Tá tudo certo. Não é caso do Vitor Ramos, então. Não. É que, na verdade, o Vitória teria que ter feito isso que o Inter vai fazer lá. Sim, claro. Agora, o Inter fez isso com o Ariel. O Ariel saiu do México, foi para um time dos Estados Unidos e depois veio para o... Não precisava ter feito, né? O único que não precisou fazer foi o Vitória. Baseado nisso, não. Baseado no que o único que não precisou fazer foi o Vitória. Baseado no que desempenhou o Ariel aqui, não precisava ter feito nada. Mas pelo princípio da isonomia, o Internacional respeitou a regra. Sim, claro. Isso aí não adianta discutir isso mais. Não adianta, isso já está decidido, o Internacional vai pagar a multa aí. O futebol brasileiro tem que ser revisto. Tem um presidente da CBF que não pode sair do país, aí ele já sabe tudo. Fica difícil, né? Tem outro que já foi condenado, tem outro que está lá. E infelizmente essas figuras comandam o futebol brasileiro. Mas tem um projeto já tramitando na Câmara, eu ouvi qualquer coisa dia desse. E tem o que há de mais grave no futebol brasileiro é o domínio e o monopólio da televisão. Que os clubes, infelizmente, não têm solidariedade uns com os outros. Ficam subjugados. E um podendo tirar vantagem sobre o outro, ele o faz. Eles se reuniram para fazer a liga. Mas os clubes pegam dinheiro na frente, doutor. Não tem como. Eu estou dizendo. Qual é o clube que não deve para a Globo 4 anos para frente? O Alex não vão conseguir nunca. É o seguinte, enquanto os clubes não tiverem uma visão um pouquinho mais adiante do que o umbigo deles, eles vão continuar nessa situação. A primeira liga nasceu morta porque um queria tomar do outro? Não nasceu morta. Aí foi uma questão que quem estava no poder ano passado internacional pode explicar melhor. Mas nasceu o Internacional, morto, o Grêmio... Foram bater na porta da CBF para pedir dinheiro. Como é que vai ser contra a CBF? A história que eu conheço é que o presidente do Grêmio foi muito esperto. O presidente do Grêmio, porque todos os clubes estavam reunidos, a liga, para assinar o contrato com a Esporte Interativo. Fecharam lá e o documento foi realizado. Temos esse documento eu vi, só que não estava assinado, né? Estava com o nome de todos, pronto para ser assinado, e o presidente internacional assinou. O presidente do Grêmio saiu dali, segundo eu sei, e negociou com a CBF, né? Com a Globo, né? E conseguiu botar 100 milhões para dentro dos cofres do Grêmio o ano passado, que ajeitou a vida do Grêmio. E o Internacional ficou numa situação, porque aí eu não vou criticar o presidente Pífero. Se é que a história verdadeira, como foi me contada, ele foi leal.
Porque eles tinham uma combinação de fazer junto. Mas isso é da Primeira Liga? Isso é da assinatura. Eles estavam com um pacote para assinar com o Esporte Interativo, os clubes todos. Exatamente. E eu não sei, o valor que o Internacional ganhou foi bem inferior, mas era um contrato que dizia respeito só à TV fechada. A TV aquela fechada. O Grêmio foi lá e vendeu todo o pacote de 100 milhões e botou 100 milhões nos cofres, que foi o diferencial do Grêmio naquele momento. Ele atendeu o interesse dele, só que havia, quanto eu sei, um acordo entre diversos clubes, inclusive era o embrião da Primeira Liga, essa da Liga. E o que se viu agora? Fizeram um acordo para vender para a Globo justamente isso que não poderia ter sido feito. Porque a Globo não tem nenhum interesse que essa liga funcione. A Globo está casadinha com a CBF e vai fazer o jogo da CBF. Então, quando os clubes não tiverem uma noção de conjunto, que aí o Flamengo e o Corinthians são beneficiados. Vamos tentar posicionar essa questão da Primeira Liga. O Internacional já havia assinado um contrato com o Esporte Interativo antes da questão da Primeira Liga. Não. Isso foi na época da Primeira Liga. Eles estavam gestando a Primeira Liga. Mas é que nós misturamos assuntos. A gente está falando da Primeira Liga. Não, mas eles estavam trabalhando juntos. Não, mas é que daí são coisas diferentes. Mas eles tentaram negociar, Rogério Amaral. Quanto eu sei, isso quem pode explicar bem é quem estava na direção do Internacional no passado. Mas o que eu ouvi no Conselho Deliberativo Internacional é que todos os clubes reunidos, que inclusive estavam no embrião da Primeira Liga, estavam tratando de fechar com a Esporte Interativo. E o nome deles estava ali, Internacional e Grêmio. Mas na 1/10 hora, não se sabe como, o Internacional assinou. Mas aqui não são coisas diferentes. E isso propiciou que outros negociassem melhor com a Globo. O Grêmio se beneficiou. São coisas diferentes. São coisas diferentes aqui. Mas não é diferente, porque se eles tivessem um acerto... Então o Grêmio traiu a coisa. Eu suspeito que isso tenha ocorrido. Isso nunca veio a... O chuveiro do Reis, não, mas... os valores vieram aqui. O Internacional já tinha assinado, o Internacional já tinha assinado, vamos esquecer a Primeira Liga, o Internacional já tinha assinado Campeonato Brasileiro com o Esporte Interativo. Mas a pergunta que eu faço... Isso anterior. Era para ser só o Internacional que ia assinar com o Esporte Interativo? O ajuste era de diversos clubes. Mas não era Liga anterior. Diversos clubes. Mas por que os outros não assinaram? Mas aí era outra questão. Estava tudo certo. Mas aí que eu estou dizendo, não há entre eles uma união efetiva. Porque na hora de assinar, mas não vai se buscar uma valoração maior. Os presidentes ali vão tentar uma valoração maior. Isso é a Primeira Liga que tu está falando. Não, estou falando do contrato. Por isso que eu disse que nós misturamos. A Primeira Liga está dentro desse pacote, porque a Primeira Liga foi criada para combater o comando do futebol brasileiro pela CBF. Os clubes queriam se adonar do comando do futebol brasileiro. E a Primeira Liga era um embrião para isso. O que aconteceu com a Primeira Liga simplesmente não existe. Porque foram lá e negociaram com a Globo, fizeram o óbvio. Quer dizer, no primeiro momento, alguém... Nem negociaram com a Globo. A CBF conseguiu com a Globo botar o dinheiro porque não tinha havido. Por isso que essa história aí, para mim, ela não está bem contada. Tem que ser bem contada por quem não houve interesse nem de Esporte Interativo, nem de outro canal para comprar a Primeira Liga. Não houve interesse. Houve as reuniões, mas não teve Eu estou falando de direitos dos clubes em relação ao campeonato brasileiro. Mas é que nós estamos falando da Primeira Liga. Não, pera um pouquinho. O Internacional, Grêmio e outros clubes, eu não tenho, pena que não tenha lista, mas esse documento tem ouvido no Internacional. O Internacional assinou e os outros fecharam a porta e alguém foi lá e negociou. E a partir da negociação, não é a Primeira Liga, a Primeira Liga entra nesse pacote, porque se eles estavam juntos para tratar da Primeira Liga, se supunha que entre eles havia uma aliança. Não tinha aqui. Aí é que eu quero chegar. Mas é por isso que eu disse que aí é que eu quero chegar. Não tinha. O Internacional já havia assinado antes, assim como o Curitiba tinha assinado, e outros clubes de menor já tinham assinado com o Esporte. Era Inter Santos e Atlético Paranaense. Esses foram os que acabaram assinando. Mas foi antes da Primeira Liga. Foi antes, doutor. Isso foi antes do Internacional. Eu estou falando da negociação sobre direitos de televisão em relação ao campeonato. Tanto que o Internacional tem esse fracionamento, porque ele assinou com a Esporte Interativo para 2 anos lá. Então, o Internacional, mas isso não era só o Internacional. Eram mais de 10 clubes. Não, tudo bem. Mas aí faltou a habilidade quem negociou por Internacional de não sair assinando. Se eu estou com uma negociação aberta. Nós estamos juntos. Nós estamos negociando juntos. Mas o senhor não procura o melhor para o seu clube?
Com certeza. Agora então, acontece a lealdade também. Mas aí todo mundo tinha que assinar na hora, doutor. A lealdade era uma questão de negócio. A lealdade é algo muito importante. Por isso que os clubes não conseguem enfrentar o status quo. Nisso eu concordo com o senhor. Porque é exatamente isso que acontece. Virou as costas, fechou a porta, o outro já assinou boca aberta. Cada um quer o seu. Mas eu não acho isso melhor. Isso vende o fruto. Também não acho. Mas esse é o futebol. Aqueles que dão entrevista dizendo, esperava que o Internacional tivesse sido mais exemplarmente punidos, que eu ouvi o presidente do Grêmio falar isso, esquece de alguns fatos que aconteceram no passado. Hoje o que o Internacional sofre, amanhã pode ser o Grêmio. E a gente já viu no passado. Mas o Grêmio sofreu. O Grêmio sofreu. Por quê? Aquela punição, aquela exclusão da Copa do Brasil, por conta de uma torcedora que falou um negócio, aquilo ali foi uma decisão política. E ninguém se levantou pro lado do Grêmio. É a mesma coisa, doutor. É que passa e às vezes a gente lembra do leite que está fervido, esquece o outro que já azedou. É a mesma coisa. Não teve união também quando o Grêmio foi tirado da Copa do Brasil. Não teve ninguém se levantando, opa, isso aqui é contra o Rio Grande do Sul. Cada um defende o seu, aí eu concordo com o senhor. Mas é que o que não valeu... E está faltando liderança. Pois é, mas eu estou lhe dando um exemplo. Agora o Grêmio não ficou no lado do Inter, o Inter lá atrás não ficou no lado do Grêmio. E vai ser sempre assim. E eventualmente um leva vantagem, o outro... Quando nós tínhamos o Clube dos 13, que podia não ser a melhor das opções, mas era uma opção. Com certeza. Né, para em conjunto os clubes negociarem com a Rede Globo. O que aconteceu? E nós tínhamos liderança ali, nós tínhamos o presidente, Dr. Fábio Koff, o Fernando Carvalho, que era o vice-presidente, quer dizer, existiam liderança. O que aconteceu? Houve um conluio. Quem implodiu o Clube dos 13 foi o Grêmio. CBF, Rede Globo. Não, quem implodiu foi o cara do Corinthians lá. Não, mas as questões políticas do Grêmio me ajudaram. O Internacional foi o último a assinar quando houve essa implosão do Clube dos 13, o último, e o primeiro foi o Grêmio. E por incrível que possa parecer, o presidente do Clube dos 13 era o Dr. Fábio Koff. É uma questão política interna. A verdade, além de haver política deletéria dentro dos clubes, que é uma política deletéria. Na verdade, quando se vai para uma reunião do Conselho Deliberativo do Internacional, acho que creio do Grêmio não deve ser muito diferente, se discute qual o proveito que o grupo ou o segmento político vai ter, em vez de ver se aquilo é bom para o clube. Olha, felizmente eu já passei por esta época. Eu hoje sou um conselheiro independente. Eu tenho simpatias por bandeiras de um, de outro grupo, mas eu me tornei independente em relação a qualquer dos grupos. Por quê? Porque eu vejo a dificuldade hoje que tem de prosperar uma política que realmente visualize primeiro o interesse do clube. Eu vou lhe dar um exemplo, se me permite. Eu era repórter e o Geraldão veio para o Grêmio. Voltou para São Paulo. E me parece que o Grêmio, usou uma expressão bem popular, dormiu nas palhas, como se dizia antigamente, né, Rogério Amaral. E Frederico Arnaldo Balvé, na calada da noite, telefonou para a direção do Corinthians e no domingo o Geraldão estreou no seu Internacional. Não foi uma atitude também de um interesse do Balvé para o seu clube? Não, aí está certo, mas aí o jogador estava liberado. Não havia nenhum acerto entre os clubes. O jogador estava liberado, o Internacional foi lá e procurou. É diferente. É diferente nós chegarmos assim, vamos fazer um acerto aqui, vamos acertar com todo mundo junto, com uma empresa de comunicação. Assina todo mundo junto. Aí isso talvez tenha que ser. O presidente Vitório brilhou os olhos quando ele viu cifras. Ele tinha que ter responsabilidade para dar um exemplo. Por que ele tinha pressa para receber esse dinheiro? Ou quem sabe se estavam combinados e alguém ruim. Mas, doutor, mas daí tem que ser. Aí é uma questão. Essa história tem que ser melhor contada. Tá todo mundo, não, mas tá todo mundo da época. Por que eu vou sair assinando? Não, só um pouquinho. Assina todo mundo aqui. Ou vamos assinar amanhã, então. Isso ficou mal explicado. Mostravam a cifra, o presidente saia assinando, aí deu um problema depois. Mas, na verdade, o famoso fio do bigode já há muito tempo que está fora, tanto da política, quanto em qualquer setor. Por falar em bigode, o fair play é só um termo. Eu quero falar sobre Boca Dentes. A Big Odonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Ligue agora e agende a sua avaliação. Big Odonto em 2 endereços. Viamão, telefone 3046-3660 e Canoas, telefone 3428-4332. Big Odonto, para que você volte a sorrir. A mensagem do Banrisul consignado é com o Banrisul. Confira aí. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda. Mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade.
Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Consignado então com o Banrisul. Olha, quem está conosco, a Clenar Pereira Viana, querida Clenar Pereira Viana, amiga do Facebook, ela é da corrida de rua, né? Então, Clenar, olha, fica atenta aí, porque nós temos aí o circuito Sesc Caixa de Corridas, que está movimentando diversas cidades aqui do Rio Grande do Sul, a prova infantil e adulto. A próxima etapa é em Santana do Livramento, dia 20 de agosto, Clenar. Então, não sei se tu vai correr aí também no interior do estado, mas Livramento tem a próxima etapa do circuito Sesc Caixa de Corridas, dia 20 de agosto. E a final vai ser no dia 13 de dezembro, em Torres. As inscrições e informações em sesc-rs.com.br/circuito de corridas. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O Paulo Rogério Santos Pereira, olha aqui, ó, não é só o senhor que tem assessoria de imprensa, viu, senhor Alex Bagé? Boa tarde ao pessoal da mesa, é muito bom ver você de novo, Rogério Amaral, comandando o programa esportivo. Por isso que a assessoria está funcionando. Está atrasada a tua assessoria, tem 6 meses o programa. É que eu contratei só agora, por isso. Tem que ser mais ágil isso aí, os meus são mais afiados. Só agora. Diogo Rossi, diga aí, Diogo Rossi. Recados que a gente recebe também aqui no nosso WhatsApp, como por exemplo do Miguel, do Passo da Areia, está participando com a gente aqui, ele é gremista e manda o seguinte recado. Rogério, lembro que o Grêmio tinha dificuldades nos últimos anos para montar boas equipes. Agora, vocês concordam que o Grêmio, mais do que uma equipe, tem também um muito bom elenco? Tem. Eu concordo. Tem. Eu concordo. Tem. O Grêmio montou... O Grêmio tem várias opções hoje. Tanto é que o Miller Bolanes, que volta sábado agora, é banco. O Maicon, que é capitão, é banco. O Douglas, daqui a pouco vai estar pronto, é banco. O Arroio, que está chegando agora, vai ter que buscar um lugar. Não. E tá fácil de definir o time para sábado, reserva contra o Palmeiras, né? Eu quero ver o time Bruno Grassi, o Luan e o Bruno Grassi, porque o Cássio o Léo tá com inflamação no olho. Então, Bruno Grassi, o Léo Moura, que volta na lateral direita, a dupla de zaga é o Thierry e o Bressan. Aí que é o problema. Aí é o nó. É o Thierry e o Bressan. Lateral esquerda volta o Marcelo Oliveira. No time B, né? Os dois primeiros lá, Maicon e Jailson. Os volantes. Os volantes. E aí tem o Everton para opção de frente, tem o Fernandinho, o Miller Bolanes volta. Tem o Lincoln à disposição para jogar no meio campo também. Tem que deixar isso pra tá mais ou menos encaminhado. E o Palmeiras joga com os reservas também. Também vai jogar porque joga na quarta em Guayaquil pela Libertadores. Aliás, que jogo maluco esse de ontem do Palmeiras com o Cruzeiro. Cruzeiro de novo, um 3x3, né? Parece jogo combinado, né? Parece jogo combinado. O Cruzeiro fez 3x0 e o jogo em São Paulo. 3x0 no primeiro tempo e o Palmeiras empatou 3x3 no segundo tempo. O Mano perdeu de matar essa charada. 3x0 no primeiro tempo, fora de casa, na Copa do Brasil. Mas leva uma boa e equipe por equipe, quem vocês acham que é melhor? Palmeiras ou Cruzeiro? Palmeiras. Mesmo com os destaques que o Cruzeiro tem no momento, o Rafael e outros? Não, o Rafael é um jogador bom. Mas está num momento maravilhoso lá no Cruzeiro. Como o Rafael, tem vários aí. Eu não vejo. O Palmeiras, eu acho que tem um elenco mais. Sim. E o Cuca chegou, o Cuca está começando a acertar. Os últimos resultados do Palmeiras demonstram isso. Ontem ele foi mal no primeiro tempo, mas se recuperou. Mas a tendência é da Cruzeiro, né? O Grêmio está com sorte até nisso, né? Porque o Palmeiras é mais forte. Sim. Agora, o Palmeiras vai ser o adversário do Grêmio na semifinal da Libertadores. Esse vai ser o grande encontro entre eles. Desafio? Eu acho que vai ser a decisão praticamente da Libertadores, a não ser que o River venha pelo outro lado, né? Talvez a final vá ser por aí. Eu só espero, Rogério Amaral e colegas, e quando tem pênalti a favor do Grêmio, pelo amor de Deus, deixa o Luan fora. Eu convivi com o André Luiz. Eu acho que tem que tirar ele do time. Não, olha, também, André Luiz, que eu era repórter, ele disse, a Zambuja, pênalti, tem que dar uma bordoada. Se fosse o goleiro, tu sabe o que é um jogador que bate forte.
Não tem que ter aquelas famosas paradinhas. Mas pênalti erra sempre. Não, mas não com esse índice de erros que tem o Luan, doutor. Com todo respeito. Ele 50%. Não é a maior qualidade. Bateu 6 e errou 3. Eu vou dizer uma coisa. O erro dele é grande, mas pô, o Luan tem crédito. Não, dito por um colorado aqui. Eu sou o colorado identificado na mesa. Se eu pudesse escolher, eu tirava o Luan e o Arthur do time do Grêmio. Fica comum como os outros. Fica comum como os outros. Agora, o Luan é diferente. É o melhor jogador. Só isso, mais nada. O Luan é o melhor. Vocês estão fazendo boquinha porque ele errou um pênalti. Para aí. Não, ele é o diferencial. Não estou dizendo que ele não tinha talento. Ele é o diferencial. Deixa ele lá no Beira-Rio. O seu velho Inter diferencial era no Falcão, e não batia pênalti, era outro batia. Tudo bem, mas aí é questão de treinador. E o Dinho não chutava forte, não levou no final do Mundial? Tem esse aí, bem lembrado, Vitor. Tem que só dizer pra ele não bater pênalti. Mas o Dinho errou batendo na trave, não foi? Foi. Mas deu na trave. Mas errou, né? Errou. Agora esse menino, o Arthur, é outra grande revelação, né? Esse jogador, ele dá gosto de ver ele jogar. Ele me lembra o Paulo César Carpegiani. Foi o que eu falei aqui, exatamente. Tem qualidade para marcar e para jogar. Eu não sei se ele vai chegar no nível do Carpegiani agora. A amostra dele é maravilhosa. Exatamente. O que ele faz, infelizmente, o que ele clareia numa jogada de meio campo com a bola dominada. E a bola cola no pé dele, não tiram dele. O Renato está tentando mudar uma característica dele. Hoje de manhã eu conversei com o Márcio Ram e com o Carlos Gavião, né? E o Gavião foi treinador do Arthur na base do Grêmio, quando o Arthur começou. E ele disse que o Arthur, desde muito pequeno, ele não tem a opção do passe longo. Então, se entre ele e o colega tem 10 metros, ele carrega 5, 6 metros e passa só quando está no lado. E aí ele se desgasta muito mais, porque ele conduz muito essa bola. E o Renato já falou outro dia disso. A única coisa que depende dá para lapidar nele, porque ele desgasta demais. Mesmo sendo garoto, ele sai morto. Mas é característica dele. É característica dele. Ele conduz muito a bola. Ele jogou salão ou não? O Carpegiani era um motor, não parava. Não lembro. A família dele é de Goiânia. Eu penso que não pode tentar mudar isso. Claro que não. Vai perder o jogador. Não, vai tentar melhorar, né? Daqui a pouco tu vê que não pode, não muda, né? O jogador é um jogador precioso. Porque se a gente lembrar, o Paulo César também não era um jogador de passe longo. Esse jogador... Era um jogador de aproximação. Esse jogador vai estar na seleção brasileira agora na Copa ou logo depois. Se o Tite está vendo. E ele cai como uma luva no esquema da seleção brasileira, porque o Tite gosta de jogar no 4-1-4-1. E ele é um jogador que o sistema 4-1 precisa de jogador desse tipo, assim, jogador que marca, que arma, jogador que aparece na frente. Esse é o espelho ideal. É o estilo dos volantes hoje, né? O time está jogando com volantes que não tem qualidade, né? Tem que dar liberdade para esse volante, para o Arthur. Não pode exigir do Arthur. Ontem nós já vimos o Michel um pouco mais retraído para ter o Arthur essa liberdade. Também é um bom jogador, né? Ou então, não adianta querer exigir que o Arthur faça uma recomposição mais rápida, porque ele tem que ficar para isso. Ele é um volante para distribuir o jogo. Ele é segundo homem. Quem gosta de futebol admira quando vê um atleta de qualidade, né? A gente tem jogadores no Grêmio que são muito importantes. O Ramiro, o Pedro Rocha. Mas esses são jogadores importantes, mas eles são jogadores de esquema. Agora, os jogadores diferentes, na minha visão, quem vê de longe, são esses dois, o Luan e o Arthur. E vocês viram ontem, o Luan já não voltou tanto, aquilo que eu peço, né, que o Renato deixe o Luan do meio do campo para lá, que não volte tanto o Luan, para não receber tanta bola de costa. Se já tem um menino que trabalha... Mas principalmente no jogo do Corinthians ele voltou um pouco mais, porque o Corinthians jogava mais trancado. O Corinthians é um time muito bem armado. Muito bem marcado, e aí ele teve que sair. Porque normalmente ele fica ali entre as duas linhas do... mas larga Corinthians tecnicamente do adversário. Alex Bagé, onde é que retorna Douglas? Tinha uma perspectiva de setembro. O presidente Romildo disse que acredita que em outubro ele tem a condição já de jogar. Mas eu penso que o Douglas vai ser para a pré-temporada do ano que vem. Né? Não tem... Geralmente o jogador que tem esse tipo de lesão, ele não volta no mesmo momento, né? Pega, por exemplo, o Valdívia, que era um menino, levinho. O Douglas já é um outro estilo, já é uma outra competição física. E o Valdívia já teve dificuldade de voltar, né? É uma lesão. O Valdívia teve complicação na cirurgia, né? Isso atrasou muito. Agora, eu fiz cirurgia de ruptura de ligamento, isso é 8 meses. O sujeito volta jogando melhor que antes. Eu com veterano com 50 anos... Os médicos dizem que... desassombrado, né? Não, os médicos dizem só fazer a fisioterapia e o tratamento que os... Os médicos dizem que o teu joelho, ele nunca mais fica do mesmo jeito. Ou ele melhora muito, ou estraga de vez. Você tem que fazer
peso, tem que fazer reforço muscular, que é o caso deles, regularmente. Porque, claro, isso aí sim, se você não fizer o peso para reforçar a musculatura do joelho, você vai ter problema. Agora, fazendo isso regularmente, não tem problema. Agora, impressionante a eficiência do ataque do Grêmio, né? Não tem praticamente partida de 0-0. Se não me engano, são muitos jogadores, 75 gols, Grêmio e Fluminense. No ano são os mais positivos. Que momento. E 23 jogos, 14 gols do Barrios. O Grêmio tem uma média de 2 gols por jogo esse ano. Faz muito gol. 2 gols por jogo é impressionante. É difícil. É impressionante. São 74 gols. É 7-4 ou 7-5. É Grêmio e Fluminense. 74, os dois que mais fizeram gols. É impressionante. Agora me surpreende. Claro, domingo o estádio estava lotado, mais de 50 mil pessoas, mas ontem não chegou a 30 mil pessoas. E eu atribuo isso muito ao acesso difícil, tanto de entrada como de saída da arena. O futebol está muito caro, né? Repetido o jogo aí. Não, mas mesmo assim, os jogos do Internacional tem mantido sempre uma média de mais de 30 mil pessoas. Mas é que nós estamos. E eu ainda reclamo internamente que eu quero que seja mais barato. Não tem essa média do Internacional. Nos últimos jogos, não, mas vem tendo uma média perto de 30 mil pessoas. Essa média eu faço uma aposta com você. Você está batendo ali 21, 22, 23, 24. Não tem, mais 30 mil não tem. É que nós tivemos 2 jogos com baixa frequência. O último, que era muito frio. Aquilo foi um negócio fantástico. Era, eu acho, 5, 6 graus de centímetro. Terça-feira. E o que não estava jogando Internacional, torcedor. Não, mas aí o ticket médio do Inter é mais barato também. Na verdade, os nossos estádios são muito grandes, na minha opinião. Eu acho que não precisa ter um estádio de 50 e 60 mil. O Beira-Rio acho que é demais. Mas o ticket médio do Inter é mais baixo. Era mais um motivo para ter mais torcedor. E tem que ser mais baixo ainda. Ontem era 7h30 da noite, o jogo, às 7h30, então... com temperatura de mas aí, verão. Mas teve um jogo domingo com 54 mil. Isso aí é pesado. Depois é o seguinte, o grande jogo para o torcedor gremista foi o de domingo. E quer não queira... Ontem era 28, final de mesa. Qual foi o público? 30 20, ontem foi 25 nos quebrados. Não, tem que balizar os adversários também, né? De domingo e de outro. Claro, belo público. E depois final de mês. Quer não queira, deu uma decepção no resultado de domingo. O torcedor gremista deu uma baixada. Eu entendo que o próprio resultado de domingo para o time do Grêmio foi muito bom. Porque nós vimos ontem contra o Atlético um comportamento diferente de alguns jogadores da própria equipe. Olha, foi um choque. Foi ruim, mas foi um choque de realidade importante. Foi num bom momento, né? Foi importante. Diga, Diogo. O Grêmio colocou ontem 28.138. Em 7 dias o Grêmio colocou 103.255 torcedores da Arena. 25 mil então era pagante. Curitiba quanto foi? Curitiba 21.095. Que foi o público mais baixo. Aí depois o Corinthians 54.022 e ontem 28.138. Então os 25 mil era pagante. Mas se melhorasse o acesso ali... E é verdade, Vitor. Ia aumentar. A pessoa leva muito tempo para chegar, muito tempo para sair do estádio. Pior é a saída. A saída, é porque a chegada ainda vai aos poucos, mas a saída sai todo mundo junto. E aí é realmente complicado ali. A OAS e a prefeitura tem que dar um jeito nisso aí. Aliás, o Grêmio... então esquece. Como tanta coisa. A OAS e a prefeitura. Não mexe. Sabe o que o Grêmio está fazendo? Não está mexendo nisso aí. O Grêmio solicitou para a Polícia Militar e teve um resultado. Pelo menos está circulando agora uma viatura sempre depois dos jogos. Para quem usa a estação Anchieta do metrô, era assalto todo jogo. O cara que sai da arena e ia caminhando até a estação Anchieta. Outro fato. Aí começou uma campanha com os veículos de imprensa mesmo, e aí o Grêmio conseguiu, com a Polícia Militar, a solicitação de que tivesse, pelo menos, dando uma passada ali, já diminuiu bastante a assalto. Agora é uma praga essa questão da segurança pública. A mensagem da Sam Motors, olha eu aí, como eu fui aí, rapidão. Já voltamos. Venha para o Festival Seminovo Novo da Geely Sam Motors. Com troco na troca e a melhor avaliação do seu usado. Geely EC7 completo por R$ 42.900 à vista. Com entrada em 3 vezes mais 48 parcelas de R$ 999. E tem mais. É seminovo com 3 anos de garantia. Toque de carro e saia com dinheiro na hora. Festival Seminovo Novo da Geely Sam Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga 7090.
Não, continua contando. Eu deixei de falar porque eu queria contar essa história ao vivo lá. Essa história não pode ser Vitor, vou contar. Eu vou ratificá-lo. Houve um tempo, eu trabalhava na Rádio Guaíba. E o Aí Nilton, tinha na Gaúcha. o Nilton Zambuja na Gaúcha? Na Gaúcha. E tinha o Macedo também. Nós três disputávamos as corridas para chegar no autor do gol. Tinha sempre aquela coisa, a determinação das rádios. Olha, Vitor, tu tem as pernas compridas, chega lá no primeiro, o cara marcou o gol, tu chega lá. E teve mas na hora do gol não, depois? Logo, no intervalo do jogo. Intervalo do jogo. E teve o lance que o Nilton Zambuja saiu... Foi verdade, pisaram meu fio. Foi no Roberto César, o jogo noturno ali. Sim, foi nesse que tu eu escorreguei e aí para não pagar o vale. Quando eu coloquei o microfone sem nada e fui puxando o fio e encaixei. O Roberto César disse assim, então eu arraguei. Lembra dele, né? Jogou no Grêmio, né? Roberto César. Nessa coisa de... centroavante. Isso mesmo. Nessa coisa de correr com fio, eu me atrapalhava, eu confesso que me atrapalhava muito com esses fios. Teve um lance no Beira-Rio, Inter e Corinthians, e daí eu estava no campo onde o Internacional deveria entrar. Aí, nisso entrou o Corinthians antes. Daí eu, entrou o Corinthians. Daí eu dei uma corrida para chegar nos jogadores do Corinthians, né, para preencher espaço. Aí fui na direção do Casagrande e não conseguia esticar o fio. Eu disse, tem alguém trancando, alguém pisando meu fio. E eu, estou chegando no jogador Casagrande, por gentileza. Daí o Lauro Quadros entrou do estúdio, da cabine, e disse assim, Vitor Moraes, se tu continuar puxando mais um pouco, você mata o Gato Félix, que era o juiz Luiz Carlos Félix. Quando eu olhei, ele estava assim... atrapalhado. E achei que expulsou de campo uma vez. Fui lá pedir desculpa, tudo bem, estava todo bronzeado, tirei todo bronzeado. O famoso macarrão de fio, né? Agora ainda bem que terminou isso, não tem mais fio dentro de campo. Aquino, e o que nós temos hoje, que eu falei no início do programa aí, que envolve Internacional e o governo do Estado do Rio Grande do Sul? Rogério, isso é uma notícia alvissareira para nós todos colorados. Eu acho que vocês lembram que é precisando de boa notícia, não posso perder essa. Muito importante. Hoje às 17 horas no Palácio Piratini, no Salão Alberto Pasqualini, o senhor governador do estado vai entregar a licença de concessão, a concessão da licenciamento para a instalação das obras do Centro de Treinamento do Esporte Clube Internacional. Essa é uma notícia de extraordinária relevância. O projeto que o Internacional atendeu todas as exigências do IFAM, da FEPAM, do município de Gravataí, e nós vamos construir ali um empreendimento Guaíba. Eu falei Guaíba, perdão, Guaíba. Município de Guaíba, aliás, o prefeito José Esperoto foi extraordinário conosco. Tivemos uma relação muito fidalga. E Guaíba vai ganhar o Centro de Treinamento Internacional, que vai integrar a base e os profissionais. É um centro de treinamento que vai ser modelo em termos de América Latina, que não deve nada ao centro de treinamento do Real Madrid. O projeto é de uma magnitude que nós tivemos que partir. Nós vamos fazer a primeira parte, que já será suficiente para nos projetar no mínimo para 10 ou 15 anos e ficar em nível muito acima de qualquer estrutura do futebol brasileiro. Vai continuar sendo chamada Cidade do Inter? Olha, essa é uma questão que se dependesse da minha opinião, o nome do CT seria Celeiro de Asas, que é a letra do hino do Esporte Clube Internacional. Agora, isso não depende de mim, isso depende do clube. A cidade do Inter, eu acho que tem muito a ver com a cidade do Galo, que voltaram do Atlético Mineiro. Eu teria mais simpatia por um nome nosso, genuíno, que seria Celeiro de Asas. Agora, isso é uma questão que o conjunto internacional, o seu conselho deliberativo, o conselho de gestão é que vai, talvez, definir o CT pode ser batizado de Celeiro de Ases na cidade do Inter, também pode. Porque como é que é o do Atlético Paranaense lá? É o CT do Caju. Aí fica um negócio, CT do Caju. Mas o Celeiro de Ases tem tudo a ver com o Internacional. Sim, claro. Nelson Silva colocou um título do hino do Esporte Clube Internacional. Tem tudo a ver com a formação de atletas, né? E como é que vai ser o deslocamento dos torcedores do Inter aqui no projeto, a previsão da construção de um pier e o catamarã faria a ligação. Questão de 10 minutos, né? Mas pela via terrestre, em 25 minutos, no máximo 20, 25 minutos, se faz a ligação, porque aqui
é na Estrada do Conde, fica na Estrada do Conde, no município de Guaíba. Olha, o CT tem, na primeira fase, que nós nos propomos a construir e entregar até 2020, no começo de 2020, essa é a ideia, começando a obra no final do ano, ou começo de 2018, teriam 8 campos, 7 abertos, um fechado e outro mini campo, além de uma estrutura toda que integra básico profissional, com instalações previstas para cerca de 300 atletas. Uma estrutura de entrada, de acesso, onde teria um espaço para a imprensa, né? Teríamos uma estrutura interna para serviços. Né? Olha, o projeto é de uma magnitude, tem tudo. E o autor do projeto visitou os melhores centros de treinamento. Nós temos ali informações sobre o centro de treinamento do Bayern, do Borussia Dortmund, do Bayern, do Real Madrid, do Barcelona, da Juventus e dos principais centros de treinamento do país. Eu lhes asseguro, o Internacional está na iminência de começar uma obra grandiosa. E vocês podem cobrar isso. A grande parte dos problemas que hoje o Internacional enfrenta é pela sua falta de estrutura. Com a construção e a reforma do Gigante da Beira-Rio, nós perdemos o nosso centro de treinamento. Isso foi feito. O clube mais prejudicado com a Copa do Mundo por ter sediado ela foi o Internacional, porque teve que fazer a obra em cima as pressas em cima do que era o centro de treinamento, né? E aí nós nos mudamos para o Parque Gigante e a estrutura realmente é precária. Tanto que a palavra do Fernandão foi uma palavra muito sábia na época. Ele dizia que não era possível trabalhar com um puxadinho daqueles. O Internacional, então, tem feito remendos, tem feito pequenas intervenções ali, mas insuficientes para a estrutura que o Internacional precisa. E tem uma estrutura para a base lá em Alvorada também, com muitas deficiências. O Internacional, não é à toa, de 2014 para cá, tem passado inúmeras dificuldades. E a começar pela estrutura do seu futebol. Eu tenho absoluta convicção que depois do futebol, a questão mais importante para o Internacional é a construção desse centro de treinamento. Está pegando um gancho, sabia que o Inter, quando faz o trabalho físico, o espaço que tem da academia do Internacional não tem espaço para todos os jogadores. Então, por exemplo, não tem como fazer todo o atleta esteira ao mesmo tempo e antes que pensem que isso é bobagem, não. Porque tem um gasto calórico, tem uma reposição calórica para cada jogador. Então, se faz o trabalho à parte, porque a academia do Internacional não tem como fazer algumas Lá nós vão ter integração, vão ter centro clínico, centro de saúde, tudo dentro do CT. É importante. E o que vai nos diferenciar também é a integração da base com o profissional. Vai ter, inclusive, um espaço em que as comissões técnicas do time principal e da base, 1 ou 2 vezes por dia, ou até por periodicidade que entender, elas vão trocar informações. Porque hoje também é uma grande dificuldade de aproveitamento até da base é essa. O treinador do time não está vendo os da base treinar, né? Teria espaço também para concentração? Lá? Sim, espaço para 300 atletas. E qual é o custo dessa obra? Bom, o custo dessa obra, na primeira fase, é ao redor de 70 milhões. E a gente pretende, portanto, um pouco menos de 70 milhões. Gastando de 20 a 25 milhões em 2018, 2019, terminar isso no começo de 2020. Mas esses recursos vão ser de clube ou vão ser incentivados? Veja bem, nós não estamos buscando recursos públicos. Por quê? Porque se tu buscar recursos públicos, tu não pode colocar o profissional. E nós entendemos que é fundamental que o profissional esteja junto no centro de treinamento. Então, os recursos vão ser próprios do Internacional. Nós vamos buscar parceiros, vamos buscar um escopo financeiro para a realização da obra. Inclusive, já temos interessados. Não podemos dizer quem são as pessoas, naturalmente, isso é uma questão que está sendo tratada internamente. Agora, a ideia é essa. Inclusive, a previsão de construção, porque a responsabilidade do Internacional em relação a esse projeto é extraordinária, do ponto de vista social e do ponto de vista da preservação do meio ambiente. Então, nós vamos ter ali um museu onde vai ser preservada a história da cultura indígena que povoou aquele local. E nós vamos ter também uma escola, vamos construir uma escola que vai ser frequentada pelas as pessoas de baixa renda de Guaíba e os nossos atletas. E a ideia é que seja uma escola de natureza profissionalizante. Então seria um projeto extraordinário. E tem também a previsão, e aí depende do interesse ou não, de construção de um hotel
ali. Só lembrando essa questão dos incentivos fiscais, o caso do Grêmio, né? O Grêmio não utiliza o CT de Eldorado porque foi construído com incentivos fiscais. Então ele tem um outro CT disso. Nós não queremos seguir esse modelo. Profissional que tem o CT lá em Eldorado. E mais, para você conseguir recursos públicos, você tem que fazer um projeto, e isso leva... Nós temos necessidade. Nós não podemos esperar 3 ou 4 anos de aprovação de um projeto. E muitas empresas privadas já acenando a possibilidade do aporte financeiro. Nós temos possibilidade de parceiros, né? Temos possibilidades de parceiros, nós estamos indo atrás, e nós achamos que se eventualmente não conseguirmos parceiros, o clube tem que ter condições de gastar 20 milhões num ano e 20 milhões no outro. Não é isso que nós achamos. Né? Quer dizer, Guaíba não teve a forma, mas vai ter o Inter. Sem dúvida nenhuma. E vai ser melhor para Guaíba. Porque isso vai ser um desenvolvimento humano daquela região. Nós vamos, possivelmente, vocês verão o desenvolvimento que essa obra vai trazer para aquela localidade. Porque, naturalmente, ali vão se colocar condomínios residenciais, horizontais. Se eu fosse atleta do Internacional e estivesse trabalhando ali no centro de treinamento, naturalmente tivesse um condomínio construído nas imediações, eu tendência que é uma zona muito... E a pé para treinar, né? Exatamente. Não, e é uma zona muito valorizada hoje, essa zona de Guaíba. Se enxerga lá do outro lado? Sim, é bem na linha reta. Linha reta. É linha reta do estádio Beira-Rio, do outro lado. Fica próximo da beira do Guaíba? Sim, faz margem. Daqui a pouco vão reativar. São 80 hectares, sendo que 40 hectares eles são APP, área de preservação, não se pode construir nada. Inclusive tem um detalhe muito importante, cuidado com o meio ambiente. Dentro da área tem 45 figueiras. Nenhuma obra pode estar num diâmetro determinado por exigência legal. O Internacional cumpriu todas as exigências. Eu quero dizer que o Internacional está de parabéns, porque nós conseguimos todos os licenciamentos, temos todos os projetos orçados, nós estamos com um produto pronto, acabado. Quando começou esse projeto? Já vem de gestão passada? Desde a gestão passada, esse projeto está em gestação. Nós pegamos ele e tratamos de orçar, ter uma dimensão de quanto custaria esse projeto. Tratamos de finalizar... Mas essa área foi anterior ainda, né? Essa área foi obtida em 2014 por uma transferência do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma área que foi desapropriada e que o Estado do Rio Grande do Sul destinou para um centro de treinamento esportivo. Né? E aí o Internacional se habilitou e o Internacional paga uma parcela por mês, que eu não sei aqui quanto é, porque há uma permissão de uso em favor do Esporte Clube Internacional. Eu estava dizendo, daqui a pouco vai ser reeditada até a barca. Eu lembro da barca. Vocês lembram agora não sei se teria... Eu tinha professora em Guaíba, no Clube Jardins, e eu ia de barca. Eu não sei se teria público, né, com a ponte e a outra ponte sendo construída, para que tivesse a barca de novo, porque a barca, além de pessoas, transporta os carros também, os veículos. Nós tínhamos o terminal aqui em Porto Alegre, era na Vila Assunção, ali, perto dos bombeiros ali. Eu diria para vocês aqui, sem medo de errar, esse projeto vai ser um divisor de águas para o Internacional, vai projetar ele para os próximos 20 anos, tranquilamente. E vocês vão se lembrar do que eu estou dizendo aqui, depois de construído já a primeira fase, que seria para começar, a nossa ideia é que 18, 19 e 20 a gente possa começar a operar ali. A seleção brasileira vai querer treinar ali. Porque não vai ter estrutura parecida. Como no Paraná, em Curitiba, a seleção treinou lá e ficou concentrada. Mas se comparar o nosso projeto do Atlético Paranaense, não tem termo de comparação. Agora, nós temos que fazer, né? Aí a seleção não vai mais para Viamão. Creio que agora vai para Guaíba. E muito menos o Internacional, né? Que está lá em Viamão. Nada contra o Vila Ventura e o Samuel da Silveira, que é o proprietário lá, que é um belíssimo estabelecimento. E eu queria registrar o agradecimento às autoridades do município de Guaíba, que foram extremamente sensíveis e entenderam a importância do projeto para ambos, para a comunidade e para o Internacional. Muito bem. Nós temos telespectadores conosco, mas antes o recado para o nosso telespectador que é servidor público ou aposentado do INSS. Está precisando de dinheiro extra? Então faça um consignado no Banrisul. É rápido e sem complicação. Servidor público e aposentado do INSS, precisando de um dinheiro extra, consignado no Banrisul. Rápido e sem complicação. Diogo Rossi, diga aí, Diogo Rossi. Colorado está fazendo uma pergunta ao doutor Aquino, que é a seguinte: hoje, indo na rua, eu consigo assistir o Inter treinar. Em Guaíba, também haverá um espaço destinado para os torcedores? Terá que passar pela identificação. Só vai ter acesso à área de treinamento quem o clube permitir.
Inclusive é a previsão de construção de um mini estádio, onde a categoria de base realizará os seus jogos. Só que este mini estádio não vai ser construído nesta primeira fase. Vai ser projetado para um segundo momento, porque não há necessidade, né? Então nós vamos, e essa primeira fase nós estamos orçando ao redor de 70 milhões, né? Então para ser gasto em 2 ou 3 anos. Isso é um sacrifício que talvez o clube tenha que fazer, né? Mas nós vamos atrás de recursos. O gremista participando com a gente aqui, Joel, manda a seguinte pergunta: quem vocês trocariam no time do Grêmio para escalar o Arroio? Ou estou enganado de que ele não deve entrar no time do Grêmio agora? Começa no banco. No banco. Aí vai esperar a janela, ver quem é que sai na janela. Não, e tem outro exemplo bem prático. O Renato não tira no carteiraço. O Renato não é burro. Quando chegou o Lucas Barrios, ele não entrou como titular. Ele foi sendo colocado de forma pausada, até que tomou conta do lugar. Não, a questão já é maior, porque no lugar de quem que o Douglas vai entrar? Isso mesmo. Sim, vai ter que reconquistar, volta no banco. O Maicon está aí, muito realista. Viu que ele está numa situação inferior aos titulares e ele mesmo se propôs, olha... Que vai sair alguém. Se não sair Luan, sai Ramiro, um dos dois sai. Tem também aqui o Mauro Lau. Ele mandou um recado ainda sobre o nosso debate anterior. Boa tarde, amigos. Saudação especial ao conselheiro Aquino de Camargo. No caso do Clube Os 13, a grande e principal ruptura foi causada pela diferença política e não por inveja. Ele manda aqui entre os presidentes do Grêmio, Paulo Odoni com o Fábio Koff. O fundamento da divergência eu não sei, mas a gênese da divergência foi o Grêmio mesmo, interno do Grêmio. O Lucas, que sempre participa conosco aqui, está mandando um recado, ele é colorado e quer saber da bancada que fim levou o lateral direito Vilela. O Inter precisando de um lateral e ele é um baita lateral, tem potencial enorme. Onde anda? Olha, se eu não me engano, ele está no grupo, ainda está no Internacional. Vilela? Mas ele está atrás da fila, tem muita gente na frente dele. Eu acho que não, hein? Que idade que tem o Vilela? Eu não lembro desse. Não, ele é da base, é menino. O Vilela deve ter 20 anos, se muito. Tem mais. 20, 21. E o Cláudio Vinck joga ou não? Pois é, vai jogar, no grupo, né? É que agora, como o Edenilson não joga, a dúvida é se mantém o Fabinho na lateral direita e busca um jogador para o lugar do Edenilson, ou se joga o Fabinho para o lugar do Edenilson e põe o Claudio Vinck como lateral. Eu não mexeria. Essa é a dúvida. Eu só botaria um lugar do Edenilson. Eu faria o mesmo, daí mexe num só. É Júnior ou Claudio Vinck? Descomplicar, né? É Júnior ou Claudio Vinck? Acho que vai ser o Claudio Vinck. Você me pensa o Valdívia? Hein? O Valdívia está no Atlético. Tem que pegar no Atlético. Pois é. Esse jogador... Eu acho ele precioso, mas talvez ele devesse sair, porque a situação dele não conseguia render, não sei o que estava acontecendo. Sim, mas daí quem queria não botar ele, 15 dias depois que o Valdívia saiu, mandaram embora, cara, usar. Não se entende ainda. Não é recomendável trocar treinador, mas no caso que é necessário. Muito bem. Bom, amanhã estaremos de volta a partir da 13h aqui, falando evidentemente sobre a rodada do fim de semana. Os dois, Grêmio e Internacional, jogam no sábado, né? O Internacional em Porto Alegre e o Grêmio em São Paulo diante do Palmeiras. Qual é o horário do jogo do Grêmio? É mais ou menos o mesmo horário do jogo do Internacional. 4, o Inter 4h30. 4h30. Assistir e secar ao mesmo tempo, né? Não vai dar. Mas como a gente pode assistir, né? Aquino, obrigado pela presença aqui. Uma alegria estar com os amigos. Camargo, vice-presidente internacional. Nilton Zambuja já sabe o caminho também, né? Tá certo? Vitor Blende Moraes, obrigado pela presença mais uma vez. Alex Pajé vai estar conosco aqui amanhã também. E voltamos amanhã, 13h, ao vivo pela TVU. Obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul.